Se você é um empreendedor ou lidera uma área e está passando por um momento turbulento na sua gestão, talvez eu tenha um caminho para te dar. Bem-vindo ao Papo de Quarta. Há tempos atrás eu tive um cliente e ele estava passando por um momento super delicado na empresa que necessitava de uma reestruturação geral, tanto cultural quanto estrutural, desde a relação entre os sócios, a cultura da empresa, a revisão das lideranças, a estratégia da companhia, a relação com os investidores. E a gente, para não sobrecarregar ainda mais a empresa, a gente criou uma metodologia super simples que era dividida em 3 blocos para facilitar a implementação do que a gente queria fazer e essa reestruturação. Então, se você está passando por um momento complexo ou delicado, que você precisa ajustar bastante coisa, talvez esse processo te ajude. Então, a gente chamou essa metodologia de choque de gestão e ela era dividida em 3 blocos. O primeiro bloco era choque, o segundo era ajuste e o terceiro era novo normal. Dentro de cada bloco desse, a gente criou premissas junto com os sócios e os líderes do que compunha cada uma dessas etapas para que a gente fosse o mais rápido possível nessas estruturações. O choque basicamente era como a gente ia ter que fazer uma reestruturação geral na empresa de comportamentos, de cargos, de redução. A gente quis logo dar o choque de maneira sutil para as pessoas, mas sem ter conversa de corredor, sem ter bastidores, sem fazer de uma maneira ruim. Então o choque era basicamente ter conversas difíceis o mais rápido possível. Então a gente listou todas as premissas e o que, os nossos to-dos, o que precisava ser feito nesse momento de choque, que basicamente era ter conversas difíceis com lideranças e com a empresa e já expor o que estava por vir para agir o mais rápido possível. Na segunda camada da metodologia do choque de gestão era o ajuste. O ajuste era a tomada de decisão rápida do que a gente já tinha que fazer para não ficar postergando ou enrolando as tomadas de decisões que eram difíceis e a gente já sabia que precisariam ser feitas. Tudo isso foi construído antes da implementação, mas essas 3 camadas facilitaram como a gente pensou essa reestruturação. E o recado que a gente dava para eles é: vamos agir logo, vamos ter as conversas difíceis, vamos criar as premissas que a gente tem e vamos resolver, porque a coisa demorava para ser resolvida, apesar deles saberem o que tinha que ser feito de maneira geral, a gente só reorganizou e rebatizou. Então o primeiro passo do choque de gestão era choque, o segundo passo era ajuste, onde era a tomada de decisão e as definições que a gente já tinha feito, e o terceiro era o novo normal, ou seja, o novo normal é a partir do momento que a empresa levou o choque, já entendeu o que vai acontecer, os ajustes já foram realizados o mais rápido possível, com toda cautela e precaução, mas a gente agiu rápido tendo as conversas difíceis. A partir desse momento, a gente foi para o novo normal, ou seja, depois que você realiza os ajustes, não dá para acreditar que a empresa vai ser como ela sempre foi, porque a gente acabou de passar por um momento de trauma, né? Um momento de choque. Depois a gente reajustou o que tinha que ser ajustado e agora a gente tem uma nova realidade na companhia, né? Talvez tenha menos gente, líderes com mais funções e atribuições, a relação entre os sócios mudou, então a gente precisava criar premissas claras do que era esse novo normal de operação. A partir desse momento a gente ia para uma camada que não estava na metodologia necessariamente, mas que era uma camada de análise e ajustes, né? Que aí era uma fórmula contínua de entender se tudo que foi feito levava a empresa para onde ela deveria. Então foi um projeto muito legal, foi um case que a gente construiu de maneira rápida, de maneira sutil e muito funcional. Então eu queria contar um pouco isso, porque você pode usar essa metodologia de maneira mais simples possível para um momento que você está passando na tua gestão, na tua área, na tua empresa, para simplificar esse processo, ter conversas difíceis e agilizar a tomada de decisão.